Voltando aqui, vamos ver se a gente consegue agora fazer a live com a doutora Rosa Ramos. Mandei o convite, doutora Rosa, mandei o convite. Vê se o convite chegou aí para a gente tentar fazer de novo. Eu saí, entrei de novo, testei a internet, tá ok. Voltamos, vamos ver se vai agora. Realmente acho que... Tá me ouvindo? Eu ouço você bem. Estamos aqui. Tô lhe ouvindo também. Vamos tentar. E se Vamos, travar de vamos. novo, a gente... se travar não tem nenhum problema. A gente encerra a live, até para não ficar indo e voltando, e agenda uma nova data, se a senhora me permitir, para a gente continuar, porque o papo estava muito interessante. Não, lógico, eu fico à disposição. Peço desculpas aí quem está Não, mas está conosco. indo agora. Agora estamos conseguindo. Vamos em frente. Se não acontecer, aí a gente faz de novo. Vamos ver se melhora. Me ouve? Tá Sim? travando. Tá, vamos lá. Oi? Eu acho melhor, doutora, as pessoas estão entrando, eu até agradeço, mas está travando demais. Eu acho que a gente... Vamos remarcar para ficar mais tranquilo? Conseguiu me ouvir? Não ouvi. Vamos. Não ouviu? Não, eu falei para a gente remarcar. Eu acho que aí a gente fica também judiando. O pessoal entra e sai, a gente fica travando, o pessoal está voltando. Vamos remarcar? Pode ser? Não tem nenhum problema. A gente já fez aí meia hora de live. É bom que a gente ganha meia hora da sua conversa, porque aí a próxima a gente faz de uma hora de novo. Ah, sem dúvida, eu fico à disposição. Esse é um assunto do meu dia a dia, é um assunto de militância, não só como cidadã, mas também como profissional do direito. Então, para mim, falar de direito ambiental, falar de proteção ambiental, falar dos bens ambientais é uma satisfação. Eu fico à disposição, caso você tenha agenda para nós retornarmos aqui e Não, conversarmos com todo mundo que está aí nos assistindo novamente. eu vou encaixar. Apesar de que está indo. Vamos tentar mais um pouco. Se travar mais uma vez, aí eu me comprometo com vocês. Se travar mais uma vez, a gente para e remarca, falamos para a próxima, mas vamos tentar. Como foi agora, e eu estou lhe vendo bem e lhe ouvindo bem, vamos tentar. A senhora estava falando exatamente da questão da legislação. A gente pode dizer que a nossa legislação ambiental em relação ao mundo, ela é adequada? Eu entendo que sim, eu tenho a legislação brasileira, Constantino, como uma das melhores de proteção. Né? E talvez porque no nosso país a questão fiscalizatória ela sempre foi um nó, né? A gente sabe que a nossa dificuldade nas questões fiscalizatórias de poder de polícia há certa dificuldade, talvez por isso o legislador pesou a mão nas questões de proteção ambiental, na legislação de proteção ambiental. Então, você veja que todas elas, todas as políticas às quais eu me referi, a de saneamento, Política Nacional de Recursos Hídricos, a própria Política Nacional de Meio Ambiente, que é já uma senhora, né, de 40 e tantos anos, mas ela é uma legislação complexa e completa. Né? Se nós efetivarmos exatamente tudo que nós temos na nossa legislação, nós teríamos um paraíso, poderíamos dizer que não existiria no mundo um país o regramento jurídico ambiental fosse efetivamente e eficazmente aplicado. Perfeito. A gente tem inúmeras demandas sobre a Amazônia, sobre o desmatamento da Amazônia. Queria ouvir um pouco a respeito disso, a sua opinião, suas considerações. Assim, hoje o mundo fala da Amazônia, muito se fala do governo atual, e o governo atual culpa os governos anteriores. Sem entrar na questão política, queria saber um pouco
dessa questão do desmatamento da Amazônia? Qual é a sua visão com relação a esse assunto? Aliás, um assunto muito em pauta, né? Essa semana passada, um assunto que entrou ali nas discussões do STF, uma vez que nós tínhamos lá várias ações pendentes de decisões, e o julgamento começou na semana passada. Várias ações, na verdade, e quando a gente não quer misturar, né, as questões de fato com as questões políticas, elas se tornam às vezes um pouco difíceis, né? Porque você veja, todas essas ações que estão em pauta de julgamento, a maior parte delas foram ações ajuizadas por partidos políticos, né? Então, você veja que temos lá 5 ou 6 partidos apontando, né, graves e irreparáveis lesões a preceitos fundamentais da Constituição de preservação ambiental, e todos eles basicamente apontando o desmatamento na Amazônia, né? Questão importante, e há uma confusão, às vezes, territorial que precisa ser esclarecida nesse aspecto, né? Nós temos exatamente a Amazônia como espaço geográfico, e nós temos o espaço ambientalmente protegido. E, às vezes, essas duas falas elas se misturam, o que causa, às vezes, confusões de fato e confusões políticas. Mas a questão é que essas ações precisam ser julgadas. Está em julgamento uma ADO 54, que também é de um partido que aponta irregularidades cometidas, né, pelo próprio governo e pelo seu ministério anteriormente, não esse atual, mas o que comandava anteriormente. Mas o mais importante dessas ações é apontando realização e descontrole, né, em relação ao desmatamento. É difícil para nós, né, que não termos, apesar das inúmeras organizações não governamentais preocupadas com isso, e de organizações não governamentais de grande responsabilidade, que estão militantes naquela região há bastante tempo, apontando esse desmatamento acelerado, a gente efetivamente a gente não números, né? A gente tem órgãos do governo que apontaram que esse desmatamento de fato existe, nós temos essas organizações não governamentais apontando que existe, e, por outro lado, nós temos um governo dizendo que não, que está tudo sob controle. O fato é que, quando se ajuiza ações desta natureza, no meu ponto de vista, fica ainda pior, né? Porque nós vamos transferir para um órgão do judiciário dizer exatamente o que está acontecendo. Uhum. Né? Sai da esfera de controle do próprio governo, porque ele terá que obedecer decisões judiciais acerca de algo que, muitas vezes, quando está dentro dessas ações, não apontaram corretamente o que estava acontecendo. Né? Então, é uma pena que isso ocorra, porque o que a gente pesa é que o que está em jogo é a vida do planeta. Né? Uhum. E todos nós sabemos que a Amazônia é o pulmão não só do Brasil, mas do mundo. Isso é uma realidade. Né? Não há em nenhum outro lugar do mundo, né, uma riqueza, um bioma, um paraíso como a Amazônia. Né? Acho que a todos nós, de todas as esferas de governo, de toda a sociedade, é uma responsabilidade que cabe a todos nós olhar para o meio ambiente com um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Talvez porque são bens que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós não nos damos conta
da importância que tem, né? A primeira É coisa quando verdade. falta água na casa das pessoas é ligar, né, para a concessionária, né, e reclamar. Mas ninguém fica pensando de onde está vindo esse recurso, né? Como é que ele chega lá na torneira, né, no seu chuveiro, o ar que você respira, muitas vezes você não se dá conta de como esse ar está tão poluído, está fazendo tão mal para a sua saúde, e, no entanto, você respira o dia inteiro e não se dá conta disso, né, o quanto ele é importante. Às vezes você não se dá conta quando você passa por uma rua arborizada, o quanto de diferença de temperatura, né, aquilo te provém de satisfação, né, num 40 graus, né, o quanto faz de diferença se você estiver passando por uma rua que não tem nenhuma arborização. E por aí afora, né? Se você for levar esse assunto, por exemplo, em relação ao saneamento básico, né? Vergonhosamente, nós ainda temos inúmeras cidades no nosso país que não têm o esgoto tratado, né? Nós temos inúmeros municípios ainda no nosso país onde a água potável é assim desconhecida, né? Então, eu acho que ainda nós temos muito para avançar, né? Nós precisávamos, de fato, nos empenharmos mais com a cobrança. Aliás, estamos num ano propício para isso, para refletirmos mais sobre essas questões. As mudanças climáticas estão aí, não há como negar, por mais que nós não queremos nos preocupar com isso, elas nos apontam, né? Os bens ambientais estão demonstrando diariamente para a gente o quanto eles estão sendo impactados e o quanto as mudanças climáticas estão de fato aí para todo mundo sentir a sua presença. Estou novamente. Não, deu uma picotada, mas está indo. Vamos lá, vamos em frente, vamos tentando. Então, e com isso, Constantino, de onde surgiu, né? Como é que o compromisso mundial pelo clima, né? Que é importante a gente falar. O compromisso mundial pelo clima, né? Que foi em dezembro de 2015, que trata exatamente desse compromisso durante a COP21, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Aqueles 195 países firmaram, então, um acordo para que seja reduzida a temperatura, né? E que seja mantido pelo menos bem abaixo de 2 graus, né? Um compromisso é uma meta do Acordo de Paris, Uhum. em manter o aumento da temperatura do planeta bem abaixo dos 2 graus. E disso nós temos aqueles compromissos todos de metas, né? Na verdade são metas, e as metas do governo brasileiro, elas são metas bem cumpríveis, desde que todos se empenham para isso. Por exemplo, né, aumentar o uso de fontes alternativas de energia, né? Hoje é absolutamente possível que isso seja feito e se pelo menos a gente não tiver possibilidade, nós individualmente, né, como cidadão, não tivermos possibilidade de alterar a energia que nós utilizamos no dia a dia, nós pensamos no mínimo, podemos pensar no mínimo em reduzir o uso dessa energia. Né? Até porque ela está muito cara, né? Eu acho que todo mundo que. Nem falo. Tá muito cara, né? Isso para não falar do gás de cozinha, né? Acho que todo mundo que tem juízo hoje cozinha um dia só, enche o forno de comida, né? E faz a comida para a semana inteira, não fica gastando porque de fato está muito caro. Além dessa meta do uso de fontes alternativas de energia, a gente tem que também aumentar a participação de bioenergias sustentáveis na matriz energética brasileira, né, para 18% até 2030, quer dizer, uma outra meta também bem ambiciosa.
Tecnologias limpas nas indústrias, melhorar a infraestrutura dos transportes. Quer dizer, absurdamente, nós ainda temos como transporte principal o rodoviário, não é? Diminuir o desmatamento. Quer dizer, a gente fica falando muito de Amazônia, mas São Paulo, por exemplo, tem um potencial de flora importantíssimo, principalmente Atlântica, que precisa ser preservado a todo custo, né? Restaurar e reflorestar até 12 milhões de hectares. Então, são metas que, sem o cumprimento delas, nós não vamos conseguir diminuir a temperatura, pelo menos até 2 graus, né? Você veja só, esses acidentes, esses desastres todos que ocorreram, e esse horrível aí na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, né? Em Angra dos Reis, essas enchentes que houveram aqui e na capital, tão próximo aqui da capital, quer dizer, a gente tem visto isso constantemente, e não é privilégio de São Paulo, quer dizer, no Brasil inteiro tem acontecido isso de forma bastante constante, e que nos demonstra exatamente que as mudanças climáticas estão aí, que a gente precisa se dar conta, né? Legal, interessante. Queria aproveitar e registrar, e já na pessoa deles, parabenizar a gestão da OAB São Paulo, na pessoa da nossa querida presidente, Patrícia Vanzolini, passaram por aqui ou estão nos acompanhando ainda, Daniela Magalhães, que é secretária-geral, e o Alexandre de Sá Domingues, que é o nosso tesoureiro. Então, fico agradecido aí pelo prestígio e aproveito para parabenizar a OAB, a gente faz parte aí dessa gestão, e realmente a mudança com o Sica, com a Di Almeida e com todos que estão lá, a mudança realmente veio para balançar a OAB. E aí queria só deixar registrado isso, que realmente a gente que está acompanhando é uma gestão bem diferenciada. E aí fica aqui o meu agradecimento por fazer parte dessa gestão. Mas vamos em frente. A gente hoje pode dizer que o nosso poder de polícia ambiental ele é suficiente para conter a ilegalidade das ocupações irregulares, do desmatamento, do uso e ocupação do solo em desobediência às normas. Assim, a gente tem uma polícia ambiental e a gente tem um poder de polícia ambiental. Está bem aparelhado, é suficiente, funciona? Queria falar um pouco disso. Você Travou? falhou bastante agora na sua voz, mas eu entendi perfeitamente o que você disse. Mas antes disso, eu quero cumprimentar também o Alexandre Sá, o nosso tesoureiro, e a nossa secretária-geral, a Daniela Magalhães, que passaram por aqui. Dizer que você tem toda a razão nisso. Nós temos uma diretoria privilegiada à frente da nossa OAB São Paulo. E eu não posso deixar de ressaltar o grande feito, não só, não posso, a Comissão Permanente de Meio Ambiente é uma comissão de um histórico ativo, já há várias gestões, mas nós fizemos, nesta semana, no dia 4, né, na segunda-feira, a OAB São Paulo realizou um grande feito buscando exatamente cumprir o seu projeto de sustentabilidade, que foi a assinatura do Acordo Ambiental São Paulo. Né? O Acordo Ambiental São Paulo é uma meta do governo do estado de São Paulo, conduzido pela CETESB, inclusive por uma colega nossa, né, a advogada doutora Patrícia Iglesias, que tem feito também um trabalho espetacular. Então, as duas Patrícias, né, assinaram na segunda-feira esse acordo ambiental do Estado de São Paulo, duas mulheres à frente de duas instituições de peso, porque, afinal, a CETESB também, pela primeira vez na sua história, depois de 50 anos, está sendo conduzido por uma mulher, que é a doutora Patrícia Iglesias. E a assinatura desse acordo ambiental, ele demonstra e traz à frente uma instituição
preocupada com a área ambiental do peso de uma OAB São Paulo, né? Porque a gente sabe, todos nós sabemos, a sociedade sabe que quando a OAB se manifesta em determinados temas, quando ela se posiciona em determinados temas, a sociedade ouve e a sociedade segue, né? Essa credibilidade. Agora e agora perdemos o contato. Voltou. Também voltada para a área ambiental, mensurável. Voltamos. Voltamos? Não sei se você não nos ouviu, da importância que é a OAB, né, ter assinado esse termo. E eu tenho certeza que, dentre vários outros compromissos na área ambiental, esse é o primeiro deles e o mais importante. Porque, na medida em que a Paulo se posiciona em relação à importância, né, do tema, eu tenho certeza que muitas outras instituições virão, né, em razão da credibilidade, da importância e do peso que a OAB São Paulo tem. Mas respondendo em relação à questão do poder de polícia, da fiscalização, se nós temos, se o Estado de São Paulo, aí falando num efetivo do Estado de São Paulo, se há eficácia, né, no cumprimento dessas normas da fiscalização. Eu diria que o Estado de São Paulo, ele é, sim, bastante equipado, e eu posso dizer isso porque pertencia ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, eu também fui membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do CADES, né? E pude verificar de perto o quanto nós temos de profissionais capacitados para lidarem com as questões ambientais. É certo que a gente tem que considerar que São Paulo é um laboratório em vários aspectos, né? Quando você fala de tudo, São Paulo, ele é grande, ele depende de estruturas bem equipadas, porque senão, de fato, não dão conta. Mas muitas vezes não se trata daquela secretaria em si, não se trata exatamente daquele corpo técnico administrativo que não dá conta, né? Se você for verificar, e eu quero até, se nós tivermos tempo, entrar numa outra questão que eu acho que é essencial a gente abordar hoje em dia, que é esse novo conceito de governança chamado ISD ou ISD, como vários têm abordado, que é a necessidade de toda a administração pública, se você está falando do setor público, que é a necessidade de todo o entrosamento de todos os setores, se você está falando no setor privado, né? Que é de todos sentarem à mesa e discutirem as questões existentes, os problemas existentes, juntos, e, a partir dali, sim, tomar uma decisão. Isso é governança, né? Nesse ponto, eu acho que São Paulo, inclusive, falando aí, né, dos aspectos, você perguntou das questões, tocou no fator político, mas eu acho que São Paulo fez bem em relação a isso, porque, primeiro, ele integrou duas secretarias que são muito importantes, principalmente afeta a questão ambiental, que foi a unificação da Secretaria de Infraestrutura com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Ou seja, faz todo sentido. Duas secretarias, não é? O governo de São Paulo, o que ele fez? Ele criou um comitê ambiental, onde ele coloca todo o seu secretariado na mesa para discutir as questões ambientais, né? Ou seja, não é só a Secretaria de Transportes lá resolvendo as questões de transportes, não é só a Secretaria de Saúde resolvendo as questões de saúde, e cada um individualmente em suas pastas fazendo a sua gestão de acordo com a necessidade da sua pasta, porque está tudo interligado, né? Quando você fala da área ambiental, não dá para você falar de meio ambiente sem falar de saúde. As duas questões estão interinamente ligadas, né? Não dá para você falar também de transporte, de infraestrutura,
sem você estar intervindo nas questões ambientais, passando estradas onde você tem bens ambientais intocáveis, né, que não podem ser sofrer nenhuma intervenção. Então, isso, eu acho que o governo de São Paulo acabou crescendo nessa governança e isso tem trazido resultados melhores. Não que, eu acho, como eu disse, né, pelo tamanho de São Paulo, acho que a gente atingir aqui a perfeição, de fato, é muito difícil. No entanto, eu acho que a gente está indo melhor que há alguns anos atrás, quando eu comecei a militar nessa área. É interessante isso, né? Da coisa da gestão pública, da interferência da gestão pública no meio ambiente. Não é só uma questão da sociedade, né? É uma questão de política pública e não de política de governo, né? Deve ser política de Estado, né? A gente atua muito com política de governo. Muda o governo, muda a política. A gente precisaria evoluir enquanto gestor público para a gente tratar de políticas de Estado em todos os aspectos, não só na questão do meio ambiente, mas em todas as questões inerentes ao desenvolvimento socioeconômico. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta na gestão pública, da gente ter políticas de Estado e não políticas de governo. E no meio ambiente eu imagino que seja a mesma coisa, que é a história do passa o boi, passa a boiada, aí a gente vai por esse caminho afora, né? Sem dúvida que assim, é uma área muito sensível, onde qualquer intervenção sem o devido cuidado, ela cria, né, uma explosão imediata, né? São bens que, afetados, eles são irreparáveis, né? Por exemplo, na questão do desmatamento, né? Se você falar na supressão de vegetação legal de árvores, quer dizer, tanta a fiscalização vir no dia seguinte, né? Áreas contaminadas, por exemplo, que é uma área também muito ter uma precisão muito grande de fiscalização, quer dizer, do solo, ela não pode haver falha. Por quê? Porque você está tratando de vidas, né? Constantino, você... O reflexo é direto. Voltou. Tá me ouvindo? Vamos ver se volta. Bom, mas conseguimos trazer vários assuntos, foi bem importante. Vamos ver se a doutora Rosa volta. Se ela voltar, a gente finaliza a live. Mas apesar dos percalços tecnológicos, a gente conseguiu trazer os assuntos importantes da questão do meio ambiente. Só queria que ela voltasse, pelo menos, para a gente conseguir finalizar a live. Mas, de qualquer forma, vamos ver se ela volta. De qualquer forma, o assunto tem muito mais a ser falado, muito mais a ser discutido, para que a gente consiga criar consciência ambiental, né? Consciência de proteção do meio ambiente. Ela colocou bem a questão de que a gente não se dá conta do ar que a gente respira, da água que é tão necessária, a questão das matrizes renováveis, questão de bioenergia. Isso é tão importante, mas a gente acaba ficando adstrito a questões que vão, acho que, tomando uma proporção maior na nossa vida e no nosso dia a dia, e acaba não se dando conta das questões ambientais, até porque a gente não foi educado para isso, né? Eu, pelo menos, apesar da idade, não tive educação ambiental na escola, a gente não passou por isso. Eu vou ver se eu consigo chamá-la novamente, só para a gente agradecê-la e finalizar a live. Aí agradeço a todos que apesar dos percalços, eu vou convidá-la de novo. Vamos ver se ela consegue entrar e aí a gente finaliza. A questão de repensar, Patrícia, é de realmente a gente se dar conta, né? E eu me incluo nessa questão de não me dar conta, às vezes, não que eu degrade o meio ambiente, mas eu, às vezes, não me dou conta da importância do meio ambiente e de como isso é importante para a nossa geração e para as futuras gerações.
a questão tem que ser muito debatida, muito tratada, muito discutida. Há uma questão, até o doutor Ricardo entrou aí agora, abraço, Ricardo, que atua na área imobiliária, essa questão do equilíbrio, né? O quanto eu tenho que preservar, mas o quanto eu preciso também ter desenvolvimento econômico e social. Essa questão é complexa, de encontrar o equilíbrio do que eu posso e do que eu não posso. Então, muda governo, como eu vinha falando da questão ambiental, e agora ela não está conseguindo entrar. Vou chamá-la mais uma vez para a gente tentar só agradecê-la pela live. Vamos lá, vou tentar. Mandei mais uma vez o convite, mas se ela não entrar, eu faço os agradecimentos e a gente dá sequência. Acabei até perdendo o raciocínio, mas o que eu vinha dizendo é de encontrar o equilíbrio da gente não ter a questão do meio ambiente travando o desenvolvimento, mas, obviamente, em contrapartida do desenvolvimento, não destruir o meio ambiente de forma que isso afete não só a nossa geração, mas as demais gerações também. Na live de hoje a gente acabou tendo alguns problemas. Ela recusou meu convite, porque ela não está conseguindo entrar. A gente acabou tendo problemas técnicos, o que impediu que a gente tivesse um programa constante. Fomos e voltamos, a imagem e a voz da doutora Rosa se perdia aí ao longo da live, mas de qualquer forma a gente cumpriu com nossa missão e nosso objetivo, que era trazer conteúdo sobre o meio ambiente. O que eu me comprometo com vocês é que a gente vai remarcar e fazer uma outra live tratando desses assuntos e de outros assuntos, que a gente faça aí de um ambiente tecnológico adequado para evitar tantas rupturas aí na live. De qualquer forma, fica o meu agradecimento. A gente termina a live de hoje sem o agradecimento ao convidado. A doutora Rosa Ramos é uma querida, conhece bastante do assunto, tem muito para acrescentar aí. Ela pediu, vamos ver se eu consigo entrar com ela para que a gente faça pelo menos a finalização da live. Tomara que ela consiga entrar e que a gente consiga agradecê-la pelas palavras. Boa noite mais uma vez. Conseguiu voltar. Eu estava aqui lhe elogiando, dizendo que, apesar das questões técnicas, a gente conseguiu trazer bastante conteúdo, a gente conseguiu falar das questões ambientais, da questão da regulação, da legislação, dos protocolos e acordos internacionais, falou bastante da questão do governo de São Paulo. Eu acho que, apesar desses problemas técnicos, eu me dou muito por satisfeito por tê-lo ouvido. Óbvio que gostaria que os problemas não tivessem acontecido, mas, de qualquer forma, eu queria lhe pedir uma gentileza. Queria pedir que a gente fizesse uma nova live. Eu acho que tem muito assunto para falar de meio ambiente. A de hoje valeu, porque a gente conseguiu voltar e conseguiu fazer vários esclarecimentos, mas aí eu queria ter mais uma oportunidade de a gente fazer numa outra data. Eu vou obviamente, ajustar a minha agenda com a sua, mas eu queria lhe pedir essa gentileza da gente fazer uma nova live e um novo programa Direito em Pauta, tratando mais a fundo ainda das questões de meio ambiente, trazendo muito mais do que a gente já trouxe. Patrícia até colocou aí que a senhora é uma educadora, e é verdade, a facilidade de colocação das palavras, a facilidade de nos fazer compreender, realmente me traz bastante alegria de poder compartilhar da sua convivência profissional. Fico bem feliz. Está nos ouvindo bem? Olha, sim, estou sim. Bom, eu fico muito lisonjeada com o teu convite, fico à disposição também, e será uma grande honra para a gente voltar aqui. As questões ambientais, elas são muito amplas, né? Você fica horas aqui tratando única e exclusivamente de um pequeno detalhe, porque é o nosso dia a dia, né? E que, como eu disse, essas questões às vezes elas não nos impactam, né, no dia a dia, então a gente passa desapercebido. Mas e cada dia mais nós temos essa necessidade de colocar os bens ambientais na pauta, porque é a nossa vida, é a vida dos nossos descendentes, nossos netos, bisnetos, né? É a vida do planeta que está em jogo. Então, cabe a todos nós trazer essa responsabilidade para si.
Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, cumprimento a todos que estiveram aqui conosco e deixo um abraço para você, Constantino. Obrigada de coração. Imagina, eu que agradeço e vamos, vocês que nos acompanharem, que vão assistir ainda a live, vai ficar gravada, fica o nosso compromisso, meu e da doutora Rosa Ramos, de fazer uma outra live, numa outra oportunidade, trazendo mais temas relacionados não só ao direito ambiental, mas ao meio ambiente. Queria lhe parabenizar pela clareza nas colocações, lhe parabenizar por ser essa pessoa tão defensora do meio ambiente. Eu sei das suas ações em defesa do meio ambiente, que não ficam só no discurso, que não ficam só em lecionar e ensinar, mas que vão para a prática. E aí eu queria lhe agradecer por isso, lhe agradecer por ter me permitido fazer parte do seu convívio profissional, que só me engrandece, não só como advogado, mas me engrandece também como ser humano, que quer ver o país melhor, que quer ver o nosso meio ambiente, o nosso planeta melhor, para os nossos filhos, para os nossos netos e para as próximas gerações. Muito obrigado. E aí eu lhe passo só para sua mensagem final e fica o meu compromisso, o nosso compromisso, porque foi seu também, está gravado, de fazermos uma nova live. Agradeço a todos vocês que passaram por aqui, que tiveram paciência, que saíram e entraram de novo. A gente foi, voltou, travou, mas a gente conseguiu passar a nossa mensagem. O meu objetivo e o objetivo da doutora Rosa foi cumprido, sim, porque a gente trouxe bastante conteúdo. Semana que vem eu falo com o doutor Ivo Aidar, a gente vai falar de sucessões, as peculiaridades do direito das sucessões na semana que vem. Muito obrigado, se cuidem, mas hoje a gente termina em homenagem à doutora Rosa, não com a minha fala, mas com a fala dela. Ela vai passar a sua mensagem final e aí o meu boa noite já fica para vocês e a gente encerra com a palavra dela como uma singela homenagem. Muito obrigado de coração. Homenagem recebida, aceita de coração, muito obrigada. Eu fico, como eu disse, muito lisonjeada e quero dizer que o Ivo vai dar aqui a semana que vem, eu não perco por nada. É um queridíssimo, pessoa que sabe tudo de direito de família, de sucessões. É um amigo querido e que certamente vai trazer informações importantíssimas aqui, como a área ambiental, porque, afinal de contas, tratar do direito da família, né, é o direito nosso também do dia a dia. Então, registro o meu boa noite, meu muito obrigada, fiquem com Deus e cuidem do meio ambiente. Tchau. Perfeito. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigado.